Shalom, muito bom dia, muita paz, muita luz. Hoje é dia 11 de abril de 2021, domingo 11h35 da manhã, Jundiaí, São Paulo, Brasil, dia de sol e calor. Sou espiritualista Antônio César Domingues Cedo. Estudo a mensagem do Graal na luz da verdade do Messias Abidrushim. Uma obra em 3 volumes, editados pela Ordem do Graal na Terra, www.graal.org.br, pelo Movimento Internacional do Graal no Brasil. Mensagem do Graal.com.br. Eu costumo fazer uma leitura de uma página mais ou menos, nesses vídeos que demoram mais ou menos uns 30 minutos. Eu faço leitura de um trecho, né, uma página aproximadamente, de uma dissertação de Abidrushim, do Messias Abidrushim, e depois procuro fazer alguma reflexão, fazer algum comentário. Então, eu estou lendo aqui, vou ler aqui a dissertação número 50, O Filho do Homem, que consta no 2º volume. O Filho do Homem. Jaz ainda um véu sobre ele e a sua época. Se em muitos espíritos está despertando um pressentimento vago, um anseio pelo dia de sua vinda, é certo também que muitos dos que sentem esse anseio passem por ele inconscientemente, sem querer conhecê-lo, por esperarem de outra maneira tal realização. É muito difícil os homens aceitarem a ideia de que a divindade só pode aparecer na face da terra na forma exterior dos próprios homens, em obediência às leis de Deus. Só querem ver obstinadamente o divino de maneira supraterrena e, no entanto, já se acorrentaram lamentavelmente de tal modo que nem seriam capazes de contemplar acertadamente o que é supraterreno e muito menos ainda de suportá-lo. Aliás, nem há necessidade disso. O homem que procura nas leis naturais de toda a criação a vontade de seu Deus, não tarda a reconhecê-lo aí, acabando por saber que a divindade só pode aparecer no caminho mesmo dessas leis e não de outra maneira. Em consequência de tal certeza, se tornará mais atento, examinando com atenção tudo o que deparar, mas sempre com vistas às leis divinas e nunca segundo a conceituação humana. Assim, portanto, também reconhecerá na hora adequada aquele que lhe trará a liberdade na palavra, mediante a própria análise do que foi trazido e não mediante a gritaria das massas. Todo aquele que reflete bem já há de ter chegado sozinho à conclusão de que o Filho de Deus e o Filho do Homem não podem ser a mesma pessoa. A diferença está expressa nitidamente nas próprias palavras. A pura divindade do Filho de Deus trazia consigo, durante sua missão e humanização, naturalmente, justamente por causa de sua condição puramente divina, a exigência de tornar-se novamente una com a divindade. Aliás, nem podia ser de outra maneira, dada a natureza dos fatos. Isso é confirmado pelas próprias alusões do Filho de Deus sobre a sua reunificação com o Pai e as suas referências ao seu regresso ao Pai.
Por isso, a missão do Filho de Deus, como mediador entre a divindade e a criação, tinha que ter uma duração limitada. Por ser estritamente divino e ser incondicionalmente atraído à sua origem divina pela força homóloga mais forte, e aí obrigado a ficar depois de ter deixado todo o não divinal que lhe estava aderido. Não podia o Filho de Deus ser um mediador eterno entre a divindade e a criação junto à humanidade, de modo que se abriria novamente um abismo com esse regresso do Filho de Deus para seu Pai, e viria a fazer falta de novo o mediador entre a divindade e a criação. O próprio Filho de Deus anunciou à humanidade a vinda do Filho do Homem, que então permanecerá o mediador eterno entre a divindade e a criação. Nisso reside o grandioso amor do Criador por sua criação. O Filho do Homem. Jaz ainda um véu sobre ele e a sua época. Se em muitos espíritos está despertando um pressentimento vago, um anseio pelo dia de sua vinda, é certo também que muitos dos que sentem esse anseio passem por ele inconscientemente sem querer conhecê-lo, por esperarem de outra maneira tal realização. Então vemos aí que é o Messias, o prometido Filho do Homem, que já os hebreus, judeus de muito tempo atrás, já previam isso, né? com a profecia de Isaías, enfim. Por isso que houve uma certa confusão também, né? Pelos judeus, que eles liam as escrituras, também tinha a promessa sobre Jesus, mas o caso de Jesus, ele veio excepcionalmente, né? Foi uma bondade, assim, vamos dizer assim, de Deus Pai, que permitiu que Jesus viesse ainda aqui na Terra, com a finalidade de propiciar a salvação do ser humano através do amor e não do julgamento. Então, porque o Filho do Homem, ele julga, ele é a vontade de Deus, enquanto Jesus, ele se sintoniza apenas no amor de Deus. Então, o que acontece? Ele vem aqui não para julgar, e sim para salvar. Então, a mensagem dele é puramente de amor. Amor exigente, não é esse amor assim que tudo permite, como querem os chamados cristãos, que na verdade não são cristãos, né? Porque só é verdadeiro cristão aquele que pratica o amor exigente. Mas isso não existe hoje no cristianismo, porque ele foi completamente deturpado, né? Já pelos próprios discípulos, que não compreendiam acertadamente Jesus. Tanto é que ele dizia, né, que muito ainda tinha que dizer-vos, mas vocês não estão preparados, vocês não vão entender. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, o Filho do Homem, o Consolador, ele vos esclarecerá tudo e vos fará chegar a hora, que seja a hora do juízo final, né? Porque a humanidade sempre tem o juízo final, na verdade, é um fato natural que acontece em toda a criação, com os espíritos desenvolvidos, que somos nós, centelhas espirituais, que saem inconscientes no reino espiritual e vão para a matéria, para os reinos materiais mais densos, a fim de através das vivências, das encarnações, obter a sua autoconsciência e retornar para o paraíso já autoconsciente, sendo de pleno valor perante Deus. Então, essa é a finalidade de todos nós, espíritos desenvolvidos. Então, tem um prazo para isso. A Terra recebe espíritos humanos há 3 milhões de anos. Nós só tem alma velha aqui, né? Existem inúmeros outros planetas habitados no universo. Então, que tem fases, né, para uma
quando se implanta, né, os espíritos humanos, primeiro recebem corpos enteais, que é o reino onde está Zeus e Hera, né, o reino dos enteais, dos seres da natureza, né, fica logo abaixo do reino espiritual. Depois vem a matéria fina, de onde procedem as nossas almas. E nós recebemos conforme a, a descensão, né, vamos supor, a densificação, nós precisamos cobrir a nossa centelha espiritual com esses invólucros. É como se fosse uma semente e a fruta vai, né, tá, vamos dar um exemplo da semente da fruta, que ela recebe seus invólucros, né? Tem enfim, que é a polpa da fruta, né? Ou então vamos fazer uma comparação com com o Sol, por exemplo. Ele tem seu núcleo, ele vai receber seus envoltórios, né? Seus mantos, né? Para cobrir esse núcleo. E a mesma coisa acontece conosco. Nós somos um espírito, uma essência espiritual, somos um sol, mas inconscientes. E através das vivências e desses invólucros, vamos cada vez mais afundando, vamos dizer assim, até chegarmos e encarnarmos nos reinos materiais. E quando encarnamos, são os planetas preparados para isso, né? E primordialmente, há 3 milhões de anos, houve 7 planetas preparados primordialmente, né? Cada planeta representa um universo, porque existem 7 universos, né? Éfeso, que é o nosso, e então o universo, cada universo, ele é imenso, né? Que isso não é reconhecido pela ciência ainda. Esse universo visível que é reconhecido hoje pela ciência é apenas uma pequena parte, talvez uns 5% do total da massa e do volume que tem cada universo. São 7 universos. E então o nosso universo reconhecido é apenas o que é o visível, que ainda está no limite da velocidade da luz, que permite que a luz chegue a nós. Se ele ultrapassa essa velocidade da luz, o distanciamento na expansão do universo, a luz não tem como chegar a nós. Então a gente sempre fica nesse limite, que depende da velocidade da expansão. Quanto maior for a velocidade da expansão do universo, mais curto esse universo fica. O nosso universo, que é medido pela ciência, é de 13 bilhões e 700 milhões de anos-luz, que é o espaço que existe para ser alcançado pela velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. Essa é a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. A luz demora 8 minutos para chegar do Sol até a Terra. O espaço que tem percorrendo. Então, na verdade, nas dimensões universais é uma expansão muito lenta. Mas para quem está numa realidade pequena, vamos dizer assim, é uma velocidade incrível, né? Em um segundo, ele percorre 300 mil quilômetros. Então, é essa questão dos universos, né? E o nosso universo, que pertence à Terra, se chama Éfeso. O nome dos outros 7 universos tem Esmírnia, que é vamos dizer assim, o segundo. O primeiro universo vamos considerar o nosso, Éfeso. O segundo, Esmírnia. Terceiro, Filadélfia. Quarto, Laodiceia. O quinto, Pérgamo. O sexto, Sardes. E o sétimo, Tiátira. Então, eu estou colocando em ordem alfabética. Eu não sei exatamente a ordem, né? Mas na verdade é como se fosse uma estrela de 7 pontas. E elas são seguradas
pelo Olimpo, o Valhalla, né? Que é onde são chamados deuses, né? Que na verdade são gigantes, servos de Deus, que eles não têm livre-arbítrio, eles contêm algo de espiritual, mas eles não têm o livre-arbítrio que nós temos. Então essa é a diferença que existe entre nós, espíritos humanos, e os seres da natureza, que não têm livre-arbítrio. A intuição deles, eles recebem, eles vão ser uma linha direta com a vontade de Deus. Então eles não têm livre-arbítrio, eles seguem exatamente a vontade de Deus. Por causa disso que eles não adquirem karma, né? Eles não podem se perder. Enquanto nós temos nosso livre-arbítrio. Tem um espaço, recebemos vamos supor, essa irradiação da vontade de Deus indiretamente. E isso permite a nós escolher, né? A direção que nós queremos. Por isso que é só o espírito humano que pode se perder por causa dessa livre-arbítrio. Se não atentar, através da oração, através da vigília, né? Se não atentar para essa vontade, que é o coração, porque nesse caso nós temos uma tendência de cairmos nas trevas, né? Através da vaidade, da presunção, todos os pecados humanos, né? Então a gente tem que ficar sempre atento. E isso vem tudo do raciocínio, né? do intelecto que busca isso. Porque através quando nós caímos na indolência espiritual, né? O que acontece? Aí nós vamos desligando com a nossa origem, né? E vamos perdendo contato com essa irradiação da vontade de Deus. E o que acontece? Aí nós também damos margem ao domínio do raciocínio. Prevalecemos só o raciocínio e quanto mais racionais, vamos desligando da intuição, que é a vontade de Deus. A gente vai desligando da nossa essência espiritual, pelo nosso próprio livre-arbítrio, pelas nossas atitudes. Isso não devia acontecer, né? O raciocínio pode ser desenvolvido, quer dizer, ele existe para que o espírito possa atuar aqui na Terra, possa fazer obras, boas obras, mas ele tem sempre que estar dominado pelo espírito, pela essência espiritual, pelo coração. Então esse foi o pecado original do ser humano. Ocorreu lá por volta de 1 milhão de anos atrás, quando Lúcifer veio aqui na matéria. E ele saiu de sintonia com Deus, porque que é com o amor de Deus. Então ele cumpriu a sua missão de ligar o espírito humano com a força do raciocínio, vamos dizer assim, que é um instrumento mais refinado que existe na matéria para a atuação do espírito, mas ele é morto, ele é material, ele não tem vida própria, como tem nossa essência, nossa intuição, nosso espírito. E então esse é o pecado original do ser humano. Ele começou a construir, começou a se orgulhar, foi se afastando da sua natureza espiritual, essência, né? Porque tudo evolui no universo, então nós tínhamos que colocar, chegou um ponto que necessitávamos ligar nosso raciocínio, e Lúcifer veio justamente para isso. Mas só que ele saiu da sua sintonia com o amor de Deus, e por isso ele começou a fazer tentações, e justamente ele procurou a mulher, porque a mulher é mais intuitiva, né? A mulher, como quando essa questão de Adão e Eva, isso é mal compreendido e é misturado com essa questão do pecado. Adão e Eva nunca encarnaram na Terra, foram os primeiros seres espirituais que foram criados no reino espiritual, quando surgiu o reino espiritual. Foram os modelos. Então eles já surgiram, nasceram e já imediatamente se tornaram autoconscientes, porque eles nasceram no ápice do reino espiritual. E diferente de nós, que
são 7 planos, 7 esferas cada reino. Nós surgimos na última esfera, na sétima, que é a mais densa do reino espiritual. Então nós não tínhamos a capacidade para uma autoconsciência imediata e necessitávamos descender, encarnarmos nos reinos mais densos, do Integral, depois o reino de matéria fina e por fim de matéria grosseira aqui, da nossa terrenalidade, né? Dos planetas materiais. É como se fosse uma plantação, quando a gente pega uma semente, coloca na terra, através daquele atrito, daquela densificação, né, da terra, a semente vai receber os nutrientes e vai se tornar uma árvore, uma planta, que é o objetivo. É a mesma coisa, nós somos nós, seres humanos. A nossa semente, nossas essências espirituais é plantada nos reinos mais densos. E os planetas, primeiramente, houveram esses 7 planetas em cada sistema universal. E só muito depois, porque tudo na criação é pelo número 7. É pelo número 7, que é do nome Immanuel. Tem 7 letras, que é o Espírito Santo. É ele que é o eterno intermediário entre Deus e a humanidade. Por isso que Jesus não poderia fazer esse papel. Porque Jesus voltou ao reino divino, quer dizer, lá ao lado do Pai. O Deus Pai, ele vive no reino ineteal, que vamos dizer assim, que é o núcleo do reino divino. E a partir desse núcleo que surgiu depois o reino divino, a esfera divina. E Jesus vive entre o reino ineteal e o reino divino. Ele fica na proximidade imediata do Pai. Deus destinou Jesus Cristo, o amor de Deus, vamos dizer assim, para o reino divino, como sacerdote, rei do reino divino. Deus Pai, naturalmente, é o soberano de tudo e é soberano do seu reino inenteal, que ele criou pela primeira vez, o primeiro reino que ele criou. E chama inenteal porque não é criada, é a primeira que saiu da sua fonte, da sua energia, da sua irradiação, da sua vontade, né? Os seus filhos também são considerados inenteais, porque tem a substância viva. Ele tem 2 filhos. A primeira criação de Deus foi a rainha primordial Elizabeth. Os povos antigos, sábios, né? Que ou mesmo primitivos, assim, sempre tem essa noção da rainha, da mãe primordial. É a Elizabeth, que foi a primeira criatura que Deus fez surgir. E Deus, ele fazia as suas ações assim, conforme a sua própria natureza da perfeição. Então ele, vamos dizer assim, ele sempre tinha surpresa também. Ele não sabia o que iria redundar. Ele tem a vontade manifesta e surge, mas ele próprio tem a surpresa, porque ele não sabe exatamente. Então ele certamente não sabia. Ele tomou a decisão de tirar uma partícula de si, né, para que pudesse fertilizar a sua irradiação, né? Porque Deus era único, ele pairava no espaço completamente vazio. E de um momento ele é tomado de amor. As 3 qualidades de Deus é pureza, justiça e amor. E vamos supor, quando ele estava naquele período do amor, radiando no amor, ele sentiu essa expansão, né? O amor expande, né? Expande de calor. Ele sentiu a necessidade de modificar a sua natureza, mudar a sua situação. Aí vamos supor, ele expulsou de si uma partícula de polo negativo, vamos dizer assim. Isso é um pensamento lógico dentro do estudo da mensagem do grau, a partir da mensagem do grau. Aí eu fiz meus pensamentos, minha teoria. Ele lança para fora de si essa partícula negativa,
inenteal, porque sempre existe dois polos, negativo e positivo, na sua própria vida, né? E tudo existe, né? Tem um polo negativo e positivo. Ele lança para fora de si a partícula negativa, que era a única possível, né? Para quebrar seu estado de natureza inalterável, né? Ele solta para fora de si em direção à sua irradiação, porque ele irradiava, vamos supor, calor para o universo. E essa partícula fertiliza toda essa irradiação, tornando uma massa, vamos dizer, uma condensação. E aí que ele pode também, pela primeira vez, pisar em um lugar, andar, né? Algo que ele não fazia, ele pairava, porque não existia densidade, uma condensação. Então, a partir dessa massa condensação, que essa semente própria ela se fertiliza, né, naquele solo, e aí surge a rainha primordial, que para ele foi uma surpresa. Ele não poderia imaginar a criatura mais bela possível que surgiu, um ser feminino. E a partir dessa rainha primordial, ele pode ter os seus dois filhos, que foi Jesus Cristo. Jesus Cristo ele guarda em si a essência do amor divino, o amor do Pai. E Emmanuel, que guarda em si a essência da vontade e da justiça de Deus. Então, essa é a diferença entre o Filho do Homem e o Filho de Deus. Então, Deus conservou para si Jesus Cristo, que é o amor, e destinou para o reino divino. E Emmanuel, ele enviou para os limites do reino divino, para que pudesse surgir a criação espiritual. Então, esse foi o grande sacrifício de Deus. Ele teve que enviar o seu amado filho Emmanuel para as fronteiras do reino divino, a parte mais densa, que é imensamente gigantesca e muito longe, né? Então ele se apartou da convivência, vamos supor, familiar que existia, né? Era Deus Pai, a rainha primordial Elizabeth, e os filhos Jesus e Emmanuel. Essa é a verdadeira família divina, né? Não tem nada a ver com a família terrena de Jesus. Daí é só fantasia, ilusão, assim, ignorância, vamos dizer assim, ignorância do ser humano, né? A limitação da capacidade de compreensão espiritual. Mas como Jesus disse, quando o Espírito da Verdade vier, ele vos esclarecerá tudo. Então, o que ele disse? Ele se lamentava, ele ficava decepcionado ao ver os discípulos que não conseguiam compreendê-lo. E Jesus, era para viver mais tempo, né? Mas ele foi assassinado. Então ele percebeu que ia morrer. Então ele colocou essa possibilidade da vinda do Filho do Homem. Porque Jesus, por que Jesus veio? Que foi enviado por Deus? Porque se ele não viesse, a humanidade hoje não teria mais ninguém para ser salvo nos juízos, porque todos já seriam mortos-vivos. Seriam todos escravizados pelo raciocínio. Hoje, pode-se dizer que metade ou mais da humanidade está morta espiritualmente, escravizada ao raciocínio. Ou seja, estão servindo a Lúcifer. E muitos estão aí nas religiões, se achando muito especiais, mas na verdade são servos de Lúcifer. E um servo de Deus, ele tem uma cruz aqui na testa, né? Na cruz. Enquanto que um servo de Lúcifer tem um X na testa, assim, que é uma pessoa marcada, que não tem mais chances de salvação. São pessoas condenadas. E eu espero estar entre os servos de Deus, né? Procuro fazer por onde, mas nós não temos certeza, né? Quando estamos encarnados, nós não temos certeza do que nós somos na realidade. Temos que fazer por onde, nos esforçar, isso é o dever de cada ser humano, mas nós não temos certeza do nosso estado interior, do que nós somos realmente. Só quando nós desencarnarmos, separação do joio do trigo, vamos saber o que nossas ações,
de vidas anteriores, da vida presente, nos trouxe para nós, né? Então, os planetas recebem. Primordialmente, houve 7 planetas preparados. E porque tudo gira em torno do número 7. E aqui na Terra, quando começamos a encarnar, haviam 7 berços. Berços de criação, de fertilização, para ter 7 raças. Uma delas ficava na África, onde era a região do Quênia, né? Mas isso modificou muito a face da Terra. Havia no Polo Sul, Polo Norte, enfim, na Ásia, região onde é a Ásia, eram 7 polos, mas me parece que a ciência só conseguiu descobrir na África, né? E, e tem uma questão arqueológica que, que eles veem uma divisão, né, o chamado o elo perdido, né, que mais ou menos de 3 milhões de anos o ser humano tá diferente. Por quê? Porque nós encarnamos em animais, animais primatas, chamados babais. E isso tudo é explicado na mensagem do Grau de Abidurchin, do Messias Abidurchin, e dos livros de Rosério Gonçalves. E as 7 partes quer dizer, as etapas de desenvolvimento de cada planeta, o primeiro é nascimento, o segundo crescimento, o terceiro amadurecimento, o quarto ações e o quinto colheita, iluminação, que é o período destinado para desenvolvimento, para a autoconscientização de nós, espíritos humanos. Tudo tem um prazo, porque nós não podemos ficar eternamente no desenvolvimento, encarnação. Nós estamos inconscientes, mas através das encarnações precisamos nos tornar autoconscientes e tornarmos verdadeiros servos de Deus. Não podemos ficar nessa transição. Aí chega o juízo final, que é a colheita, do que serve e o que não serve. Como qualquer colheita. Não era para ninguém se perder, mas devido a esse pecado que surgiu com Lúcifer na criação, passamos a ser pecadores. Isso não existia, né? Foi a atuação errada de Lúcifer. Então é isso, vamos encerrar esse vídeo e vou continuar no próximo. Muita paz, muita luz. Shalom.